Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez, nestas conversas com o mundo, para trazer a vocês alguns temas que eu acho importante que sejam falados e que sejam compreendidos pelo maior número de pessoas possíveis no mundo. Ontem eu vim aqui falar um pouco sobre algumas coisas sobre o universo, sobre o que é que são estrelas, constelações, galáxias, um pouco do que foi o Big Bang e da grandeza daquilo que é o universo que nós consideramos o universo visível, não é? Ontem, ao ouvir falar daquilo que falei, para aqueles que não viram o vídeo de ontem, podem voltar atrás e ir ver. Falei sobre uma constelação que é a constelação de Órion. Essa constelação é uma das constelações mais importantes nos céus do mundo inteiro. Todas as pessoas têm uma grande atração por esta constelação. E quando olhamos para as estrelas que fazem parte desta constelação, a maior parte das pessoas pensam que as estrelas que fazem as constelações, todas elas estão no mesmo... lá, dentro da mesma área, não é? Pelo menos é aquilo que parece do nosso ponto de vista e da nossa perspectiva aqui, deste ponto de onde olhamos para elas, não é? Em realidade não estão. Temos, por exemplo, na constelação de Órion, como eu estava falando, a estrela mais próxima de nós é Ríngel, que fica a 26 anos-luz. E a estrela mais longe de nós nessa mesma constelação fica a 1500 anos-luz de nós. Por isso podem imaginar que realmente, por elas fazerem parte da mesma constelação, não quer dizer que sejam parte do mesmo grupo estelar. Elas fazem as figuras que elas fazem da nossa perspectiva, do nosso ponto em que nós estamos. Mas na realidade, todas as constelações que eu conheço, e são 88, o número total das constelações que foram de alguma forma dado nome pelas, através da história, derivado das suas configurações, ou derivado de alguma forma a subjetivos que as pessoas puderam encarar e encarná-los nelas, não é? O que eu quero dizer com isto é o seguinte: as estrelas de uma constelação nem todas estão no mesmo grupo estelar. Muitas delas estão a distâncias enormes, como já disse, dentro da constelação de Órion. A estrela mais próxima de nós fica a cerca de 26 anos-luz, que é a Ríngel, que é uma estrela extremamente brilhante, do grupo de todas as estrelas que compõem o sistema de Órion. Uma das estrelas com maior brilho é, sem dúvida, a estrela de Ríngel. E é também a que está mais perto. Está unicamente a 26 anos-luz. 26 anos à velocidade da luz, ou seja, 300 mil km por segundo, aproximadamente, porque a velocidade da luz é 299.948.64, por aí fora, em termos de velocidade concreta e absoluta. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: as estrelas que às vezes parecem estar perto de nós estão longe, e aquelas que parecem estar longe estão perto. Mas a estrela mais perto de nós, sem dúvida, é a Próxima Centauro. Próxima é uma palavra utilizada pela nossa língua latina, quer dizer cerca, mais próximo, não é? Por isso a estrela mais perto de nós é Próxima Centauro, que fica a cerca de 4,2 anos à velocidade da luz. Mas que infelizmente à velocidade que hoje podemos viajar, demoraria a nós cerca de 72 mil anos a 73 mil anos a chegar perto dela. Isto, Próxima Centauro. A Próxima Centauro é um conjunto de... A Próxima e Alfa Centauro, que fica perto, porque a estrela a seguir, a Próxima Centauro é Alfa Centauro. E Alfa Centauro é uma estrela que não é só uma estrela, são duas estrelas. Dá a ideia de ser só uma estrela, mas na realidade são duas. Há muitas estrelas que nós olhamos no céu e pensamos ter só uma, mas na realidade são sistemas duplos. E às vezes sistemas triplos e até sistemas quintuplos. Há sistemas até com 5 estrelas que nós confundimos como sendo só uma, derivado
à distância que elas estão de nós e estão tão perto umas das outras, da nossa perspectiva, porque em realidade elas estão bastante longe umas das outras, não é? Mas da nossa perspectiva e derivado a não termos instrumentos de medida que possam poder ver isso através da vista da armada, não conseguimos ver que existe distâncias enormes entre elas, mesmo naquelas que fazem parte de sistemas singulares e binários e ternários e quaternários, não é? Há vários tipos de sistemas de estrelas que compõem o universo, né? Há estrelas pequenas, há estrelas que são do tamanho da Lua, há estrelas pequenas, mas que às vezes têm uma intensidade incrivelmente extraordinária. São estrelas super quentes, são estrelas que têm uma intensidade de fazer com que o seu combustível seja queimado, que geram quantidades de energia e raios gama e raios de vários espectros que realmente são acima de tudo aquilo que nós podemos até poder chegar perto, porque morreríamos certamente, não é? Dentro, por exemplo, do cinturão de Orion, onde naquelas 3 estrelas que eu falei a vocês, onde está Alnitak, Alnilam e Mintaka. Alnilam é uma estrela bastante quente, é uma estrela que é pelo menos 7 vezes mais quente do que o Sol. É uma estrela que atualmente tem cerca de 35 mil graus centígrados de temperatura na sua coroa, enquanto que o nosso Sol tem unicamente 5.500 graus Celsius. Não é? Por isso já podem ver que realmente é uma estrela completamente muito mais quente e muito maior do que o Sol. É uma estrela 22 vezes maior do que o Sol e emite uma luz 30.000 vezes maior do que o Sol. Mas derivado à sua distância, que é de 1500 anos-luz de nós não podemos ver em relação às outras que ela é muito mais luminosa do que as outras. Por isso parece que estão no mesmo plano, não é? E fazem parte do mesmo grupo, mas apesar de estarem na mesma constelação, estão a distâncias astronómicas umas das outras, não é? De 26 anos-luz para 1500 anos-luz vai uma diferença realmente abismal. Por isso já vocês podem calcular que realmente essas distâncias ultrapassam aquilo que nós humanos algum dia poderemos ser capazes de ultrapassar, pelo menos da forma com que nós conhecemos as coisas no dia 2. Creio e acredito que um dia no futuro teremos a capacidade de desenvolver tecnologia para poder viajar até às estrelas. Um sonho que infelizmente não vou ver concretizado nos meus dias de vida. Seria um sonho para mim realmente tornado realidade. Um dos maiores sonhos desde criança seria viajar pelo universo. Nós vivemos numa galáxia com aproximadamente cerca de entre 100 a 400 bilhões de estrelas. Ninguém sabe ao certo o número exato, porque derivado a vários factores é quase impossível determinar o número exato das estrelas que a nossa galáxia tem. Todas as fotos que vocês já viram da nossa galáxia, por mais incrivelmente perfeita que possa parecer, são todas feitas por artistas, porque ninguém de veras teve a possibilidade de tirar uma foto da Via Láctea. Para poder fazer isso teria que viajar pelo menos, para conseguir tirar uma foto completa da Via Láctea, teria que viajar pelo menos 100 a 200 mil anos à velocidade da luz para conseguir chegar a um ponto de onde pudesse tirar uma foto que pudesse abranger a galáxia toda. Por isso já vocês podem imaginar que realmente todas as galáxias que nós vemos, principalmente as fotografias, as fotos que nós vemos da nossa galáxia, não são mais do que pura especulação, e o trabalho de artistas com astrónomos tentam de alguma forma juntar data com arte, e de aí nós podermos ter a ideia de como poderá ver-se a nossa Via Láctea onde nós vivemos. Em realidade não se pode ver. Ninguém jamais que eu conheço e que vocês conheçam poderá um dia chegar a uma distância suficientemente grande para poder tirar uma foto da galáxia e poder mostrar ao mundo inteiro. Isso sim
seria algo extraordinário que eu gostaria imenso de ver. Lá de cima, olhar para baixo e ver a nossa galáxia e dizer assim, uau, nós vivemos ali numa perlinha daquelas. Porque é onde nós vivemos numa galáxia espiral. Sabemos disso pela constituição de vários braços que a galáxia tem, não é? Mas conseguimos ver muito pouco, mesmo com instrumentos, no sentido do espectro da luz. Aquilo que vemos é mais através de câmaras de infravermelhos e conseguimos, através de instrumentos que fomos desenvolvendo através dos tempos, a consciência capaz de ver entre as nuvens de poeira que existem na galáxia, o que está para além dessas nuvens e dessa poeira, não é? Mas o que está do outro lado da galáxia realmente ninguém consegue ver. No centro da galáxia existe uma luminosidade tão enorme que não é possível de alguma forma conseguir observar o outro lado da galáxia. Como é que é dizer? Pelo exemplo daquelas que vemos, tiremos o exemplo daquela onde vivemos, não é? É como quando nós vivemos numa rua, não é? Olhamos para a nossa casa e a casa que está a seguir não vai ser muito diferente da nossa, não é? E assim acontece com as galáxias. Nós olhando para Andrómeda, que é a galáxia que fica mais perto de nós depois daqui da Via Láctea, onde nós vivemos. Andrómeda é uma galáxia enorme, também aproximadamente com 400 bilhões de estrelas. Como vocês podem calcular, isto são tudo números incrivelmente astronómicos, né? Por incrível que nós possamos, por mais que mais possamos desenvolver conhecimento e consciência sobre estas coisas todas, uma grande parte de aquilo que vemos e aprendemos a conhecer sobre o universo é-nos trazido pelos telescópios, porque infelizmente nós não temos a capacidade de ver estas coisas a olho nu, nem à vista da armada de forma nenhuma, porque são coisas que estão para além daquilo que todos nós somos capazes de alcançar algum dia. Nem só nas nossas vidas, como na vida dos nossos netos, ou dos nossos bisnetos e trinetos, para aqueles que os terão, não é? Realmente, quando pensamos sobre estas dimensões todas que uma galáxia tem, e olhamos para o universo todo e vemos o conjunto incrível que existe de galáxias que formam a rede que constitui todo o universo, é realmente extraordinário. É realmente uma ciência pela qual sou apaixonado desde pequeno e que realmente sempre me tem fascinado e continua a fascinar. Hoje, como no primeiro dia que olhei para as estrelas e que tive consciência que estava a olhar para algo que era extraordinário e que estava tão longe, que jamais algum dia eu poderia lá chegar. Desde os mais antigos tempos até os mais modernos tempos de hoje, todos nós continuamos a olhar para as estrelas e a dizer, uau, será que vive lá alguém? Todos nós conhecem, todos vós aí desse lado já viram o filme Avatar, não é? O filme Avatar foi criado baseado na suposição que existiria um exoplaneta que circundaria as estrelas de Próxima Centauro ou Alfa Centauro e que aí haveria uma lua onde existiria vida. E essa lua seria o nome dado por James Cameron, realmente um realizador extraordinário que criou o Avatar. Foi o nome que ele deu a essa lua. Foi Pandora. Uma coisa realmente devo dizer, James Cameron tem uma imaginação extraordinária e uma capacidade de transmitir a sua imaginação aos produtores de AGI e esses que fazem os sistemas gráficos onde se criam estas imagens que nós vemos que parecem reais realmente de uma forma extraordinária, porque para quem já viu o Avatar certamente compreende que é um filme extraordinário, a maior parte dele feito com os chamados green screens e com muita tecnologia e muito trabalho.
Realmente são filmes muito elaborados, são quase postos juntos, pixel por pixel, incrível que pareça, mas realmente para formar aquele habitat que nós vemos em Pandora. Tudo aquilo não são mais do que linhas de programação em sistemas, para ser mais elucidatório para vocês terem uma ideia, como o Photoshop. E a partir dali eles desenvolvem a imagem, criam figuras e depois, pouco a pouco, vão pincelando elas para elas tomarem a imagem que nós vemos e dão-lhe movimento com programas de desenvolvimento dentro dessa área. Realmente extraordinário, é uma ciência extraordinária, mas isso vocês podem ver no YouTube. Podem pôr como se vê o Avatar, como foi feito o Avatar, e vocês ficam a saber realmente as ciências foram usadas nesse sentido. Aquilo que eu quero trazer aqui, que eu vim falar com vocês, são coisas que vocês não podem ver em qualquer vídeo do YouTube, porque não há. Porque a maior parte do que se fala no YouTube é aquilo que interessa ao público, que alimenta o YouTube vivo. Eles não falam de coisas mais profundas, nem muito aprofundadas, e a maior parte das pessoas não fica com a ideia real, verdadeira e autêntica daquilo que existe no universo, daquilo que é o universo. O universo é extraordinário, mas é tão fascinante como é aterrorizante. O universo tem coisas extraordinárias e tem coisas extraordinariamente horrorosas, certamente. Não é? O universo tem a capacidade de nos fascinar, sem dúvida, e de nos deixar deslumbrados sem qualquer razão, de saber o porquê, não é? Mas o universo também contém muitos mistérios, como em tudo na vida, existe sempre o lado positivo e o lado negativo das coisas, como eu costumo dizer, há sempre o outro lado da moeda, e o universo, para além daquele lado extraordinário e lindo que tem, também tem o seu lado assombroso. Existe a matéria que nós podemos ver e existe a matéria chamada Dark Matter, que é a matéria negra, que de alguma forma, segundo os físicos e os matemáticos, compõe a maior parte do universo, e nós nem sequer sabemos onde é que ela está, nem onde é que ela se forma, nem como é que ela de alguma forma existe. Para além do Dark Matter, que é a matéria negra, existe a antimatéria, existem lugares do nosso universo onde foi criado sistemas com propriedades antimatéria. É quase impossível explicar o que é antimatéria sem entrar num mundo mais profundo da filosofia e de alguma forma aí criar o conceito e a ideia do que é realmente a antimatéria. Imaginem algo em que nada nem ninguém possa tocar. É como que algo que está num vazio, completamente vazio, em que não pode ter qualquer interação com matéria nenhuma. Que raio de coisa é essa? Tenta-se criar isso em laboratórios. Temos o CERN, onde eles fazem colisão de partículas, aceleram as partículas a velocidades quase perto da luz, e aí criam choque entre átomos, entre eletrões e protões, e depois de aí criam aquilo que nós conhecemos como, de alguma forma, as partes mais básicas do que é matéria, não é? Porque existem, para além do átomo, o átomo é que quando ele se divide, ele torna-se em pequenas unidades de matéria que são mais pequenas que a sua própria constituição. E é aí que existe a teoria, que se cria a teoria das cordas, the Theory of Strings, onde realmente a matéria vibra. E segundo se calcula, ninguém conseguiu explicar a teoria do todo, né? The Theory of Everything. Ninguém realmente conseguiu chegar ao ponto de poder explicar onde é que está a base fundamental de tudo aquilo que existe. Por isso, eu acredito que ninguém consegue compreender o Big Bang por si mesmo. Calcula, segundo se consta, Hubble chegou a essa conclusão, se as galáxias estão em expansão,
e todas estão se afastando de umas das outras à mesma, vá lá, a velocidades incríveis. Quer dizer que um dia, se hoje estão em expansão, um dia tiveram todas juntas. E houve um momento em que elas estavam tão unidas numa partícula tão pequena que era invisível ao olho nu. E tudo aquilo que nós conhecemos, segundo Hubble, e segundo muitos físicos e matemáticos, saiu desse zero absoluto, praticamente, não é? Não podia ser o zero absoluto, porque tinha que estar aí algo para ser criado algo. Nada se pode criar, tudo não se pode criar do nada, tem que haver alguma coisa para alguma criação ter existido, não é? Mas mesmo olhando para isso, de um ponto de vista de compreensão humana, não é? Teria que haver alguma coisa aí, não é? Mas pode ser que essa coisa tenha sido, talvez, o outro lado de um buraco negro. Quem sabe o que acontece para além do buraco negro? Um buraco negro é uma singularidade. E nessa singularidade, tudo que ultrapassa a singularidade não é possível ver. O buraco negro tem uma força gravitacional tão enorme que nem a luz lhe consegue escapar. Nem a luz consegue entrar ou sair dentro de um buraco negro. Um buraco negro realmente é algo fascinante e aterrorizador ao mesmo tempo, não é? Calcula-se, alguém pensa que do outro lado do buraco negro existirá um buraco branco. Segundo eles, quer dizer, a matéria entra de um lado e sai do outro, não é? Porque os buracos negros alimentam-se de matéria, são como sugadores, aspiradores de matéria, e depois compressam essa matéria, e de verdade ninguém sabe o que acontece por além disso, porque ninguém consegue ver do outro lado do que é um buraco negro. Será que depois das coisas terem chegado a pressões completamente absurdas, formem a chamada antimatéria? É possível que isso possa ser dessa maneira, não é? Ninguém sabe ao certo. Ninguém pode, de alguma forma, entrar dentro de um buraco negro para saber o que é que acontece dentro dele ou do outro lado dele. São realmente parte do nosso universo. Todas as galáxias têm buracos negros. Eles nascem da explosão de estrelas supergigantes e com pressões realmente maiores do que tudo aquilo que nós somos capazes de poder medir, para poder compreender como é que acontece uma supernova ou uma pulsar, que é outro género de estrela que realmente cria um género de energia realmente que ainda hoje não se compreende muito bem. E acontece que o que eu acredito é que essa dark matter, a matéria negra e a antimatéria estejam para além daquilo que nós seremos capazes de compreender nos próximos tempos. A ciência está ainda a sair da caverna, como eu costumo dizer. Ainda ontem andámos de fraldas e hoje já pensamos que podemos correr a maratona com os grandes do universo, não é? Por isso, quando eu falo destas coisas, eu quero que vocês compreendam que eu vos estou a tentar primeiro fazer compreender as dimensões e tudo aquilo que é um pouco do universo, para depois poder falar sobre o que é realmente a possibilidade de vida extraterrestre e a possibilidade de existência dela ou de não existência dela. Carl Sagan costumava dizer que, quando lhe perguntavam você acredita que existe vida no universo? E ele ficava um pouco pensativo sempre que lhe fazia essa pergunta e dizia: seria um enorme desperdício de espaço se nós fôssemos os únicos a existir. Eu acredito nisso. Eu acredito que se fôssemos os únicos habitantes do universo, seria um desperdício enorme de matéria e espaço para unicamente agradar a uma espécie que todavia continua no caminho de se autoconhecer. Todos nós continuamos numa caminhada de autoconhecimento através da vida,
e que esse autoconhecimento só se começa realmente a desenvolver quando já a idade começa a pesar, quando os anos de alguma forma passam sobre nós. Mas apesar da matéria ter há uma área também extraordinária que é o tempo. Afinal, o que é o tempo? Imaginamos que não existem relógios. Imaginamos que nos põem num ponto onde não há nenhum planeta a girar à volta de uma estrela. Imagina que nos põem num ponto onde não há qualquer matéria à volta. Onde não há nada, absolutamente um vazio absoluto. Como é que podemos contabilizar o tempo aí? Nós contabilizamos o tempo hoje pela rotação da Terra e pela translação da Terra à volta do Sol. A Terra leva 24 horas a dar a volta a si mesmo e leva 365 dias a dar a volta ao Sol. Por isso, um ano da nossa existência não é mais do que a volta do nosso planeta ao Sol. Por isso eu costumo, às vezes, quando dou os parabéns aos meus amigos pelo seu aniversário, eu costumo dizer parabéns por mais uma volta ao Sol. Porque na realidade é o que acontece. É essa volta que nós damos ao Sol que faz cumprir o que nós chamamos um ano. Mas o que é um ano? O que é um dia? Imaginemos que não há relógios, que o planeta não faz translação e que o planeta não gira à volta de si mesmo. Imaginemos que estamos num ponto onde não há absolutamente nada. Como é que podemos aí quantificar o tempo? Afinal, o tempo existe? E se existe, o que é que lhe dá validade? Segundo Einstein, na sua teoria de E igual a mc ao quadrado, que foi de alguma forma a teoria da relatividade absoluta e restrita, ele disse realmente que quando o universo se criou, criou-se o tempo no mesmo instante. Quer dizer que antes de existir o chamado Big Bang, não existia nem tempo nem matéria. É realmente algo que nos deixa a pensar. Então, aí, porquê é que não existia? Porque não existia uma unidade de medida, não existia nada para quantificar, não existia nenhuma uma outra coisa para fazer uma comparação. Porque muito daquilo que conhecemos hoje, conhecemos por comparação. Conhecemos por análise de ver o outro lado. Como eu estava a dizer há pouco, compreendemos como é que a nossa galáxia é porque aprendemos a ver como é que é a galáxia que está ao nosso lado, que é a Andrómeda. Como andamos numa rua, vemos uma casa e sabemos que outra casa a seguir, enfim, faz parte da mesma secção de casas e então deve ser parecida. É assim que nós aprendemos a conjugar um pouco daquilo que vemos e compreendemos no mundo, não é? Aprendemos a fazer comparações e com essas comparações criamos ideias, imagens e desenvolvemos ideais e outras coisas mais. A vida é complexa e a filosofia que faz com que ela tenha sentido tira-lhe todo o sentido também. Por isso, para mim, a filosofia é uma ciência extraordinária. Com ela aprendi a compreender um pouco quem sou, um pouco quem somos enquanto sociedade. Aprendi a compreender o que é consciência coletiva da qual todos nós fazemos parte. Por isso, no mundo inteiro, todos queremos ser felizes, todos queremos ser ricos, todos queremos ter um bom carro, todos queremos casar com uma gaja boa, com um gajo bom, todos queremos praticamente a mesma coisa. Independentemente de em que parte nascemos do mundo, todos aspiramos praticamente aos mesmos objetivos. Sem dúvida, a filosofia é a ciência do pensar. E com o pensar se constrói ideias e com ideias se constrói o mundo. E esse mundo em que nós vivemos não é mais que a construção filosófica de desenvolvimento de uma sociedade em que nós fomos sendo condicionados pouco a pouco por aquilo que nos foram ensinando desde que nascemos e que por sua vez foi ensinado a quem nos ensinou. De veras, quando penso sobre estas coisas todas,
ainda me faz ter vontade de pensar muito mais, porque eu nunca desisti de querer compreender as coisas mais profundamente, até ao limite dos possíveis que me é possível atingir dentro da minha consciência. Ok, hoje não quero ir muito mais longe, mais uma vez só vim aqui para falar mais um pouco sobre estas coisas, nestas conversas com o mundo. E desse lado, quero que vocês pensem sobre estas coisas um pouco, analisem cada uma delas, à vossa maneira. Eu dou-vos os ingredientes e vocês cozinham. Não quero que de alguma forma vejam o universo pelos meus olhos, nem pela minha forma de o ver ou consciencializar. Quero que vocês tenham a capacidade de ser vocês mesmos e criarem os vossos próprios pensamentos e ideias sobre aquilo que eu digo. Eu trago-vos os produtos da horta, mas são vocês que cozinham à vossa maneira. Só trago aqui fragmentos de ideias e de pequenos conhecimentos para vocês, pouco a pouco, se irem adaptando a estes vídeos que eu estou a começar a fazer, para mais tarde trazer de veras a matéria realmente que me fez vir aqui a falar com vocês e poder transmitir a vocês um conhecimento que eu creio que não está acessível ao mundo inteiro. Foi essa a razão que me fez vir aqui fazer este vídeo com vocês. É esta forma e nesta plataforma que eu vim de alguma forma trazer aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi e aquilo que eu desenvolvi com o que aprendi. E é aí que existe realmente a razão de eu aqui estar. Para vos trazer a todos uma nova perspectiva do universo e de tudo aquilo que está contido nele. Então, hoje fico por aqui, um abraço para todos e até ao próximo vídeo destas conversas com o mundo. Bye bye!